Olá, olá, sejam todos bem-vindos, generais. Vamos agora completar não, né? Iniciar a tarefa da semana, que é a leitura do livro de Isaías. Então vou fazer isso aqui simultâneo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quem tiver aqui no Instagram vai acompanhar só a leitura e quem tiver no YouTube vai acompanhar também o texto, tá? Olá, Daniela, tudo bom? Seja bem-vinda. Então, eu vou iniciar aqui a transmissão no YouTube. Quem quiser passar por YouTube e fazer a leitura junto comigo, vendo o texto da Bíblia, a Bíblia que eu estou usando é a King James, 1611. E o canal é Luciano Santa Clara. Vai lá no YouTube e coloca Luciano Santa Clara e a transmissão ao vivo que vai estar nesse momento é a leitura da King James. Então vou colocar ela aqui. E aí, assim, são 66 livros, tá? De Isaías. É um livro longo, mas dá para fazer. Eu fiz a divisão na semana e dá para você fazer a leitura dela tranquilamente. Dá até para refazer a leitura. É só você focar. Eu não vou dizer aqui quantos capítulos eu vou fazer a leitura, porque aí depende. Olá, Kátia. Depende. Eu vou programar aqui mais ou menos 1 hora e ver qual é a velocidade que a gente consegue avançar, tá? E a gente faz as pausas para meditação de algum versículo, algum trecho e tal. Então, vamos iniciar. Para quem está no YouTube, eu vou deixar a tela toda, vou desaparecer aqui momentaneamente, tá? Ok. Vamos lá. Isaías capítulo 1. Visão sobre Judá e Jerusalém. Entregue a Leshayahu ben Amotes. Isaías, filho de Amós, nos dias de Uziahu, Uzias, Lotã, Jotão, Arrais, Acais e Lerris Ziahu, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, presta atenção. Ó terra, eis que assim diz Javé, o Senhor. Criei filhos e os fiz desenvolver. No caso, o Senhor falando. Criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra a minha pessoa. Você observa, quando a gente se concebe, se identifica, descobre que você é identidade e imagem do Senhor, você descobre que você é uma pessoa, como Deus diz. Todavia, eles se revoltaram contra a minha pessoa. Ele se diz igual a nós. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Isso é o Senhor falando, tá? Ah, que tristeza, nação pecadora. Povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado?
Por que insistes na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, vou botar mais para cá. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade e diante dos vossos olhos. É a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado, foi abandonada a filha de Tision, a cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, o Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ontem tem um filme muito legal, vocês podem assistir, que é Abraão. Abraão, uma obediência extrema, uma obediência realmente de verdade. E eu impactei, né, na hora que ele entrega o seu próprio filho, Isaac. Quando ele sobe, ele vai lá no pico daquele monte, ergue um altar, e aí ele pega a corda, né, e o filho, sim pai, o que eu devo fazer? E aí ele fez, junte as mãos, e o filho, a obediência, juntou as mãos, ele dá a laçada, né, laça as mãos, laça as pernas, coloca o filho para oferecer ao Senhor, e na hora dele passar a faca no pescoço de Isaac, o Senhor pediu para ele parar. Você já provou, não precisou consumar. Ele já viu no coração que ele ia fazer. E aí ele parou. É uma prova de obediência tamanho, eu não consigo imaginar. Você para pensar um pouquinho. Você ofereceu o seu próprio filho. É uma prova. Nada é nosso, né? O nosso filho não é nosso. Para você parar e refletir. Se você dá tudo isso realmente ao Senhor. Dá sem medo, se doa sem medo. Eu estou me doando num propósito, estou fazendo um jejum de 30 dias. É um jejum comitante com um jejum intermitente, né, de 20 horas. E é o quarto dia hoje, e você vai sentindo, até o terceiro dia eu não estava sentindo nada, nenhum benefício, nada. Sentindo uma constipação tal, eu, Senhor, eu não posso viver de remédio, eu não posso viver só atrás do homem. A medicina é boa, ela foi dada por Deus, mas você tem que tomar uma atitude e descobrir que o seu corpo tem o potencial de se curar. O seu corpo, ele é uma coisa divina. É o próprio Deus que te deu esse poder. Então a gente tem que dar esse voto de confiança. Então eu fiz o primeiro dia, né, tranquilo com relação a cortar o que não pode ser ingerido, a cortar açúcar, cortar carboidrato, essas coisas, tranquilo.
Aí o segundo, o terceiro, mas o benefício você não vai sentindo. É a prova da perseverança. Você vai continuar fazendo mesmo sem estar sentindo, sem estar vendo o que está acontecendo. Não está acontecendo aos seus olhos humanos, mas lá dentro, no espiritual, está acontecendo muita coisa. Então, no terceiro dia, hoje no quarto dia, eu estou sentindo algo diferente. Eu não posso explicar como é a energia, a vibração, o humor. Você vai sentindo as coisas mudarem. E hoje no quarto dia eu já percebo algo diferente acontecendo. Então você permanece em oração, permanece focado na palavra e faz o que tem que ser feito. Faz a ação que tem que ser feita. Vamos continuar aqui. Como humilde cabana, uma cidade sitiada, Sodoma e destruiu Gomorra. Nesse trecho, o filme é fantástico, tá? Ele é muito... Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. E aí, ele vai, né, destrói Sodoma, e as cenas são exatamente como está na palavra. É muito real. Você vê o desespero da fuga, vê aquela cidade sendo consumida pelo fogo. A gente precisa ser consumido pelo fogo para tomar uma atitude. Nem precisa olhar para trás. Como foi dito para ela, não olha para trás. Ouvi a palavra de Javé, ó príncipes e líderes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Indaga o Senhor. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as vossas mãos, eis que esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, levai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e mais obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai
o direito, corrigir o opressor. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Javé. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda a sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Olha só, eles não defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Vocês sabem que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é a religião, o templo de pedra. Essa é a verdadeira religião. Por isso, mesmo o soberano, Javé dos exércitos, o forte de Israel, proclama: ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselhos como no princípio. Quando isso se der, então sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade, e com justiça os que se arrependem. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão exterminados, e os que desprezam o Senhor perecerão. Com efeito, vos envergonhareis os carvalhos que sagrastes e as leis têm dedicado à vossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolhestes para consagrar. Porquanto sereis como um terebinto, cujas folhas estão murchas e caem, do mesmo modo
que acontece às plantas em um jardim sem água. O homem forte se tornará em estopa, e a sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem apague o fogo. Capítulo 1. Capítulo 2. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu no futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão, exclamando: Vinde, subamos ao monte de Javé, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Javé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos. E eles converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. A descendência de Jacó, vinde, ó descendência de Jacó, vinde, e andemos na luz de Javé. Certamente rejeitastes o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, o oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus, e celebram alianças com os pagãos. A sua terra está repleta de prata e ouro, e os seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos, e os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziram. Por esse motivo, a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Senhor, não os perdoes. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados. Os olhos dos arrogantes, deixa eu ver aqui, Zanza. Desapareceu a sua solicitação. Olha só, os olhos dos arrogantes serão humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente Javé será exaltado. Deixa eu mandar esse link aqui.
Isso. Aqui no grupo dos generais. Piorno também. Pessoal que está aí no grupo do Facebook, muito obrigado pela participação de todos. Sejam bem-vindos, se inscrevam aqui no canal. Vamos continuar aqui a nossa tarefa. Porque o Senhor Javé, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados. Contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Baçã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda a torre imponente e contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Javé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Javé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para a sua veneração. Refugiando-se nas cavernas das rochas e das fendas dos penhascos, diante da presença poderosa de Javé e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Isaías capítulo 3. Vede, ó Eterno Javé, o Senhor dos Exércitos. Em breve irá tirar de Jerusalém e de Judá todo o seu bordão e cajado, seu sustento, tanto o suprimento de alimentos como a provisão de águas. E também o herói nacional, o soldado, o juiz e o profeta, os adivinhos e os ocultistas, o ancião e as autoridades, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de encantamentos e todos aqueles que praticaram qualquer tipo de magia. Dar-lhe-ei jovens por príncipes, adolescentes e maturos governarão sobre eles. O povo
oprimirá a si mesmo. A humanidade contra a própria humanidade. Interessante, né? Parece que a gente está... Parece que essa palavra é... Parece não, é atual. Cada homem contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso. O desprezível contra o nobre. Um homem qualquer agarrará o seu irmão. Um parente da família do seu pai e lhe rogará. Tu tens o mantos, pelo menos. Pode ser, portanto, nosso líder. Esta ruína toda ficará sobre o teu governo. Contudo, naquele dia ele exclamará: Ora, não tenho remédios comigo e em minha casa não há pão nem agasalhos. Portanto, não me faças governar o povo. Porquanto Jerusalém tropeçou e Judá caiu. Suas palavras e atitudes são todas contra o Senhor, desafiando a sua presença majestosa. O seu próprio semblante testifica contra eles e revelam os seus pecados contra Sodoma, sem nada esconder. Ai da vida deles, porquanto mediante suas obras atraíram desgraças sobre si mesmos. Proclamai aos justos que tudo lhes correrá bem. Pois se alimentarão do fruto do seu proceder. Mas ai do ímpio, do homem que pratica o mal, tudo lhe irá mal. Eis que será tratado da mesma medida de suas ações malignas. Os opressores do meu povo são adolescentes e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras. Que palavra atual. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que deves andar. Chega, me arrepiei agora. Javé levantou-se em seu lugar no tribunal e passará a julgar todos os povos. Agora, Javé entra em julgamento contra os anciãos, príncipes e líderes do seu próprio povo, declarando: Fostes vós que pusestes fogo à vinha, o despojo tirado dos necessitados está nas vossas casas. Que direito tens de esmagar e arruinar o meu povo? Onde pensais chegar, moendo o rosto do pobre? Quem vos interroga é Javé, o Senhor dos Exércitos. Eis que diz o Senhor: por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosas, de cabeça erguida, que flertam com os olhos, desfilando com passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares. O Senhor reparará
o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, o Eterno arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pingentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabelo, os turbantes, os adornos de tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, as tiaras e os chales. Em lugar de bálsamo perfumado, haverá mau cheiro. Em vez de belos cintos, apenas uma corda rota. Em lugar de lindos penteados, apenas uma cabeça raspada. Em vez de roupas finas, vestes de tristeza e lamento. Em lugar de belos rostos e corpos, marcas de ferro em brasa e cicatrizes. Os teus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros encontrarão a morte na guerra. As portas de Sião se lamentarão horrorizadas e prantearão em luto por causa dessa assolação. E sem mais nada, a cidade se prostrará ao chão. Esse capítulo foi pesado. Vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 é mais breve. E naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe rogarão: Eis que comeremos do nosso próprio pão e vos vestiremos às nossas custas. Apenas tomai-vos por tuas esposas, para que sejamos chamada pelo teu nome. Olha que desespero. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. E hoje, as mulheres todas não é? Um certo segmento que é a liberdade, quer viver solta do homem, livre do homem. Uma coisa que é natural, completamente natural, divina. A coisa mais importante é a família. Vem o dia em que o renovo de Javé, o Senhor, será belo e glorioso. E o fruto da terra será a felicidade e a glória dos sobreviventes de Israel. E aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo o que estiver inscrito para viver em Jerusalém. Quando Javé, lavado a impureza Quando Javé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado seu sangue no meio de Jerusalém, mediante o espírito de julgamento e o espírito do fogo, todo o sangue derramado em Jerusalém, Javé ordenará que se forme sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória tudo cobrirá
como um grande abrigo. Será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. Capítulo 5. Vamos fazer até o capítulo 5. A gente retorna para continuar. Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha? Que eu não lhe tenha oferecido. E como, esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Pois a vinha de Javé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo ao outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer a sua casa. E eles se tornam os senhores absolutos da terra. Eis que o Senhor dos Exércitos me falou, clamando aos ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as mais amplas, bonitas e bem construídas. Serão abandonadas por seus moradores. Uma vinha de 10 alqueires só conseguirá produzir um pote de vinho. Um barril das melhores sementes produzirá apenas uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai, ainda buscam se aquecer, embebendo-se mais. Liras e harpas, tamborins, flautas e vinho há sempre em suas festas. Contudo, desprezam os grandes efeitos de Javé.
Tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo ao auxílio. Por falta de sabedoria, os seus nobres passarão fome e a multidão se secará de sede. Por esse motivo, o Sheol, a sepultura, aumentou o seu apetite e escancara a sua boca. A morte levará para seu interior todo o esplendor da cidade e a sua riqueza, a agitação das pessoas, do comércio e todos quanto meio se divertiam. E assim as pessoas serão humilhadas, e a humanidade se curvará aviltada. Mas Yahvé, o Senhor dos Exércitos, será exaltado em sua justiça. O Deus Santo demonstrará a sua santidade em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como a sua própria pastagem. Cordeiros e nômades se nutrirão dos campos e das ruínas dos ricos lá abandonados. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano e ao pecado com as tirantes da carroça. E ainda exclamam: que Deus apresse a realização da sua obra, a fim de que possamos contemplar. Que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que usam o mal como sinônimo do bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai dos que são sábios e seus próprios olhos, inteligentes à sua própria opinião. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absorvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo. A sua flor será carregada pelo vento como um pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Por esse motivo, inflamou-se a ira de Yahvé contra o seu povo. Ele estendeu a sua mão e feriu toda a sua gente. Os montes tremeram e os seus cadáveres jazem no meio das ruas como lixo. Com tudo isso, não amainou a sua ira, a sua mão continua erguida. Ele levanta a bandeira como sinal de convocação a uma nação distante e assobia chamando um povo dos confins da terra. Em seguida, partem rapidamente, eis que estão chegando. No meio deles não existem cansados nem claudicantes. Ninguém que desate o cinto dos seus lombos, ninguém que rompa a correia das sandálias. As suas flechas são aguçadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como rocha. As rodas dos seus carros lembram um furacão. O rugido deles é como o do leão.
rugem como leões jovens e ferozes. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a desmantelam, e não há quem consiga livrá-la deles. Naquele dia, rugirão contra Judá com um rugido semelhante ao do mar revolto. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e angústias. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens escuras. Fizemos aqui Isaías 1, vamos completar Isaías 6, né? Terminando no número par. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo chamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação. Porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me respondeu: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhes os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos, e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãos. Diante disso, indaguei: até quando, ó Eterno? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Javé remova para terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar 1/10 do povo,
este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Pronto, finalizo aqui Isaías 6 e na próxima live, no próximo vídeo, a gente continua do 7 em diante até completar a tarefa total esta semana, tá? Isso tudo vai ser essa semana, ok? Forte abraço aí, pessoal do Instagram. A gente finaliza aqui.